poderem ser gravados, tá bom? A ideia é que a gente grave essa aula, que porventura que alguém possa ter conseguido estar conosco nesse momento, grave a aula depois. Só o processo de confecção do vídeo, que ele é um pouco lento, e tempo de internet para fazê-lo no YouTube, gente. Assim que ele estiver ok, eu já coloco o link para querem rever a aula. Colegas que estão com a gente. Pessoal, então eu queria agradecer o atendimento de vocês com relação à vida na semana passada, né? Perda familiar inesperada, já seria dolorosa o suficiente, somado a esse período de coronavírus ainda pior. Né? Justamente morando temporariamente para afrontar ela e poder. E acabou tudo, ela faleceu. Dá uma assistência. Prof, desculpa interromper, mas tá muito baixo o seu áudio, tá? Tipo, não dá para ouvir. Tá por microfone, você me diz melhor, tá bom? Melhorou? Melhorou, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por ter avisado, senão fico falando sozinha. Então, gente, eu programei para hoje a gente validar o assunto da semana passada e o desse, tá? Então, eu preparei 2 apresentações. Uma delas eu consegui mandar para vocês por WhatsApp, a segunda não foi, gente, por causa do peso das fotos, tá? E eu acho que se tirar as fotos, ela perde total motivo, porque o assunto tá na apostila, tá? Tá no livro didático. Então eu tô pedindo ajuda para o TI, eles estavam me ajudando desde as 4 da tarde, mas até agora não acharam uma solução para que o AVA também consiga comportar esse material. Então, assim que eu tiver notícias, eu aviso vocês, tá? Então, ali, na verdade, isso é uma forma mais ilustrada para que a gente possa estar conversando. Mas o assunto, caso essas apresentações não cheguem até vocês, saibam que está no livro didático, é só vocês estudarem por lá, tá? Eu vou tentar compartilhar a primeira tela. Peço para vocês só um minutinho. Ele está entrando em apresentações antigas. Vocês estão enxergando alguma coisa, gente? Sim, a gente está enxergando a tela do slide. Está escrito código florestal? Sim. Isso? Isso. Então, tá bom. Pessoal, então essa aula seria nossa última aula da unidade 2.3, tá? E a gente teria um convidado participando conosco hoje, que é o Kleber Sampaio, que ele é engenheiro florestal. Na semana passada ele até se dispôs a estar junto, mas infelizmente não deu, e hoje ele não conseguiu, tá? Ele está tendo algumas demandas na cidade dele e, enfim, não foi possível, tá? Então, nessa semana a gente não conta com a participação de um profissional. E a segunda etapa da aula seria a nossa visita de trem para Morretes, tá? Então, só para vocês se localizarem no nosso calendário. Então, vamos lá, gente. Então, sobre Código Florestal Brasileiro, tá?
Então, assim, o Código Florestal, ele não surgiu do nada, ele veio de uma sequência de legislações, né? Então, a gente já está estudando essas que são um pouquinho mais antigas. E aí, o que acontece, gente? Diante de uma Constituição antiga, acabaram sendo criados decretos, né? Para fazer valer especificações que tinham a ver com as questões ligadas a essa área florestal brasileira. Até que em 2012 houve uma movimentação popular muito grande, eu não sei se vocês lembram disso, mas houveram diversas votações aí com relação aos deputados e senadores, com relação à aceitação desse Código Florestal brasileiro. Isso foi muito discutido nas cidades por diversas frentes profissionais, e eles entenderam que era uma divisão entre bancadas ruralistas versus as bancadas ecológicas, né? E houve realmente um debate muito forte com relação à aceitação do Código Florestal brasileiro. O livro didático de vocês cita que, apesar de ter sido aprovada esse novo código, ele ainda atende muito às questões de legislações mais antigas, tá? Então, eles acham que foi mexido muito pouco diante do que precisava ser feito, tá? Então, eu vou apresentar para vocês hoje como que ele está desenhado, tá? Então, o Código Florestal Brasileiro, ele estabelece normas gerais, né, sobre a proteção vegetal, sobre as áreas de preservação permanente. Eu vou exemplificar para vocês mais profundamente o que são essas APPs e como que elas são definidas diante do diferente cenário onde elas se encontram. Aí também, com relação às áreas de reserva legal, que a gente também vai especificar hoje, a questão da exploração florestal, o suprimento da matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção de incêndios, né? E prever os instrumentos econômicos e financeiros que realmente alcancem os seus objetivos. Então, o que precisa ficar muito claro para a gente também, gente? A gente poderia dividir as florestas no Brasil em pelo menos duas categorias, tá? Que são as florestas naturais e as florestas plantadas, tá? Então, quando ele fala aqui da questão da exploração florestal, da matéria-prima florestal, ele está falando das florestas naturais, tá? Então, não entra o que a gente entende hoje como áreas de reflorestamento, por exemplo, tá? No sentido de que são lavouras de árvores e que elas sim vão servir para fins comerciais, tá? Então, aqui é mesmo uma legislação para proteger a natureza, e aí ela fala sobre as possibilidades de extração daquilo que é natural, tá? Então, o grande objetivo do novo Código Florestal Brasileiro ele visa estabelecer normas, né? Então, ele vai normatizar as atividades. Então, e aí essa função está dentro das competências da União, tá? Já era assim na Constituição de 88. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, o Código Florestal ele é a norma geral, né, realizada pela União, e como tal padroniza conceitos, princípios e procedimentos que devem ser observados e especificados, tá? Para o exercício das suas competências. Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, eu coloquei aqui para vocês a famosa balança de vocês, né, do direito, querendo colocar claramente o que compôs a discussão desses dois lados da balança, né? Então, de um lado, existiam pessoas, profissionais, que defendem a proteção do meio ambiente e num viés que não se preocupa em viabilizar o desenvolvimento econômico, tá? Então, essas pessoas normalmente são chamadas de ambientalistas, porque elas pensam no meio ambiente como ecologia, elas não admitem pensar no meio ambiente como negócio, tá? E do outro lado, são pessoas que tentam aliar a defesa do meio ambiente às atividades do setor produtivo, que pode ser o agrícola, pode ser o pecuário, pode ser o florestal, pode ser o extrativista, tá?
Então, o Código Florestal tentou, ao máximo, proteger as áreas ambientais de meio ambiente e estabelecer em qual condição a parte comercial e extrativista poderia existir, tá? Gente, por favor, se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês não estiverem me ouvindo, vocês vão me avisando, tá? Se slide travar, por gentileza. Porque eu fico aqui olhando para a tela do computador, eu não vejo ninguém de vocês, então eu fico perdida, tá? Então, como eu falava para vocês, os autores que estão na ementa de vocês, na bibliografia de vocês, com relação ao Código Florestal, eles acham que as mudanças foram muito tímidas e que elas preservaram uma questão que a gente entende como essencial, que é a questão do desenvolvimento sustentável, tá? Então, o desenvolvimento sustentável tem a ver com pensar no meio ambiente, quando você precisa extrair alguma coisa dele, pensar nele de uma maneira sustentável, em como que você vai conseguir devolver isso para o sistema depois, tá? Então, ele é diferente de um pensamento extrativista, da onde você só retira, que foi o que aconteceu no Brasil enquanto descoberto, né, lá pelos portugueses, pelos espanhóis. Então, a gente tem que pensar que a primeira coisa que movimentou a economia do país foi o extrativismo gigante de madeira, principalmente de pau-brasil, embuia, madeiras nobres, né? Então, foi a venda dessa madeira que fez com que os primeiros negócios no Brasil começassem a acontecer, porque a gente era basicamente uma grande floresta, tá? Aí o terceiro item que eu coloquei ali para vocês é que a lei admite, então, o uso de recursos naturais a que se dispõe a regulamentar, mas com limitações necessárias à sua proteção. Então, assim, apesar desses recursos naturais estarem previstos aqui no Código Florestal brasileiro, que é a nossa aula de agora, ele vai pipocar nas nossas aulas daqui para frente, tá? Aí eu estou colocando para vocês a primeira denominação que o Código Florestal traz, e aí eu vou exemplificar para vocês como que isso é entendido na prática, tá? Então, eu coloquei a definição ali de APP para vocês, que diz que ela é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas, tá? Então, vamos lá, gente. Área protegida, tem que ser, tá? Então, assim, se eu não tivesse que tomar cuidados com ela, ela não estaria prevista em lei, tá? Coberta ou não por vegetação nativa, tá? Então, a questão de ter mata nativa nela não pode ser uma desculpa para que não se faça cumprir as regras, tá? Com função ambiental de preservar os recursos hídricos, ok? Se a gente poluir nossos rios, a gente está lascado em todos os sentidos, tanto de produção industrial quanto para consumo humano, né? A questão da paisagem, pela beleza cênica, eu acho que a gente está passando por uma quarentena bem drástica, e acho que não tem ninguém de vocês, a não ser aqueles que têm um quintal maravilhoso. Todo mundo deve estar com saudade de alguma paisagem, seja de mata, de praia, enfim, né? Então, preparando essa aula para vocês, eu confesso que eu fiquei até emocionada de ver essas imagens. Aí entra a questão da estabilidade geológica e da biodiversidade. E quando a gente fala de biodiversidade, entra fauna e flora, tá? E aqui o autor traz para vocês uma palavra chamada fluxogênico, né? Então, gênico vem de gene, gente, tá? Então, fluxo é o quanto que esses genes vão circular. O que isso quer dizer? Ele tem a ver tanto com a variabilidade genética de fauna e flora, quanto do cruzamento, tá? Que isso é um fenômeno natural. E aí ele coloca ali também a questão de proteger o solo, principalmente com relação a diversos tipos de erosão, e assegurar o bem-estar das populações humanas, que entra totalmente dentro daquilo que a gente falava no slide anterior de desenvolvimento sustentável, né? Então, eu tenho que promover o desenvolvimento econômico de algumas áreas, porque eu tenho que dar mais qualidade de vida para uma população, né? Mais conforto, serviços,
mas eu não posso fazer isso denigrindo o meio ambiente. Então, eu tenho que servir a população atual, mas eu tenho que pensar nas populações futuras, né, nas gerações futuras. Então, isso tem que ter um cuidado constante e muito racional, tá? Aí, assim, gente, então, inicialmente as APPs são definidas como uma faixa de solo que inclui cobertura vegetal, tá? E aí elas estão determinadas na legislação e ela está bem especificadas, tá? E aí eu coloquei ali em negrito para vocês que a intervenção sobre essas áreas ela é vedada por lei, tá? Então, a fotografia mais comum que a gente tem é esse desenho que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, esse desenho, gente, ele esmiuça, ou ele exemplifica como que essa área de preservação permanente deve se comportar em áreas próximas a recursos hídricos, né? Então, aqui ele está exemplificando como um rio, e ele está trazendo todas as variâncias possíveis para essa condição, né? Então, ele começa aqui na ponta de cima, né, nesse cantinho aqui esquerdo, aonde ele começa a citar o exemplo de uma nascente, né? Então, sobre a nascente, a legislação prevê que a APP tem que ter um raio de 50 metros, né? Então, raio significa 50 para todos os lados, por isso que ele está simbolizando isso aqui de uma maneira redondinha aqui na ponta, né? Então, se a gente pensar em diâmetro, sem interrupção, tá? E aí, a partir do ponto da nascente, onde o rio vai ganhando dimensões diferentes, como vocês podem ver no desenho, ele vai também ganhando mata ciliar também de maneira diferente. Então, assim, gente, mata ciliar é todo tipo de vegetação que vai estar, entre aspas, coladinha com o rio, tá? Eu não posso ter numa condição natural o rio correndo de terra sem nada, lisa, desnuda. Tá? O natural é como eu estou colocando na primeira e na segunda foto aqui para vocês, tá? Então, o rio passa entre a natureza. Então, a mata ciliar funciona para os rios, assim como os nossos cílios funcionam para os nossos olhos. Eles são uma proteção contra algum tipo de sujeira, e daí, no caso ali da natureza, a questão de erosão muito forte, né, que pode promover, por exemplo, o assoreamento dos rios, que em função de alguma declividade natural, a chuva pode levar a terra dos lados para dentro, tá? Isso não é bem visto nem bem-vindo para nós. A gente precisa que rio seja rio, que terra seja terra, que mata seja mata, e que elas estejam todas no lugar correto, tá? Então, a partir de 10 metros, a legislação prevê que a mata ciliar tem que ter 30 metros para cada lado, tá? Se o rio tiver de 10 a 50 metros, a mata ciliar tem que ser de 50 metros para cada lado. Se o rio tiver de 50 a 200 metros, a mata ciliar tem que ser de 100 para cada lado, 100 metros para cada lado. Se o rio ganhar de 200 a 600 metros de diâmetro, a mata ciliar tem que ter 200 metros para cada lado. E se o rio tiver acima de 600 metros, aí 500 metros de um lado e 500 metros do outro, tá? Então, seriam 1.000 metros, 1 quilômetro, tá? Ficou claro isso aqui para vocês, gente? Alguém comigo? Ok. Ok, obrigada. Tá? Aí aqui, gente, a legislação de vocês aí também vai falar de outras formas de recursos hídricos que não sejam só rios, tá? Então, eles citam também a questão de lagoas, lagos ou lagoas, e eles diferenciam na legislação aquilo que é natural, rural, e aquilo que é natural, urbano, e aí depois ele também vai fazer uma comparação sobre o que é artificial, né? Que é uma lagoa fabricada pelo homem, e aí ela não está dentro dessa legislação aqui, tá? Então, quando, quando se fala, gente, dessa vegetação dentro de módulos de área rural,
né? Então, vamos imaginar que essa parte aqui seja a área rural e aqui embaixo eu estou exemplificando para vocês a área urbana, tá? Então, quando ele entra na área rural, ele vai ser mensurado na fórmula de módulos fiscais, que já é a complementação aqui do slide abaixo, tá? Então, ele vai fazer uma mensuração do qual que é a área de vegetação que tem que existir a partir dessa lagoa ou desse lago, tá? Então, eu coloquei esse desenho aqui para exemplificar isso para vocês, né? Então, ele tem que ser de 30 metros de raio, se a propriedade tiver mais do que 4 módulos fiscais, 15 metros se tiver de 2 a 4 módulos, 8 metros se tiver de 1 a 2 e 5 metros para imóveis de até um módulo fiscal, tá? Aí aqui percebam, né, então, esse aqui é um desenho comparativo com o de baixo, tá? Mas ele confere ao que a gente acabou de mencionar aqui. E no caso de lagos e lagoas naturais, mas presentes dentro da área urbana, independente do tamanho do lago, a área de preservação permanente tem que ser de 30 metros por todos os lados, tá? Aí, gente, eu estou colocando aqui para vocês a questão das áreas ao entorno, então, de reservatórios de águas artificiais, tá? Então, eles são decorrentes de barreamento ou represamento de recursos de água natural. E, nesse caso, segundo a lei, a largura da faixa será definida pela licença ambiental, tá? Então, aí se vocês lembrarem, a nossa última aula, a gente falava sobre questões voltadas ao licenciamento, tá? Então, seria esse caso, tá? Aí aqui ainda, então, dentro de áreas de preservação permanente, a legislação fala especificamente sobre nascentes ou olho d'água, né? Então, aqui também eu estou trazendo para vocês a representação do raio de 50 metros, que é o que precisa existir. Aqui eu estou trazendo para vocês a comparação de 3 condições vegetais de geografia diferente, que são nascentes, né, que a gente acabou de comentar, a questão de encostas, então é onde você já tem um relevo mais acidentado, né, então aqui encostas prevê regiões com declividade aí superior a 45 graus de ângulo. Então, assim, apesar de nós termos essa condição no Brasil inteiro, fica muito claro para a gente aquelas áreas que sempre aparecem nos jornais de favela, onde as pessoas construíram sobre áreas de preservação permanente, tá? Então, a gente vê todos os desastres que já eram previstos de acontecer justamente por causa da declividade, e aí as pessoas tiram a vegetação natural daquela área e acabam construindo, tá? Então, não seria, não é impossível a gente ver sobre fortes tempestades e chuvas de muito volume, essas áreas de encostas ocorrerem acidentes ambientais, né? Mas sobre condição de onde essas áreas foram retiradas a vegetação, os acidentes vão ser muito mais constantes, tá? E aqui também prevê a questão de topos de morros e montanhas, tá? A legislação da APP também, gente, fala com relação às áreas de restinga, tá? Então, eu trouxe algumas fotos que representam bem isso, né? Então, aqui é restinga, aqui também. Então, quem conhece as praias do Paraná, principalmente o lado esquerdo ali de Praia de Leste até Pontal do Sul, principalmente Pontal do Sul, tem uma área de restinga bem grande. Então, ela normalmente, existem muitas discussões que para que aquela praia evoluísse do ponto de vista de turismo, precisaria ampliar, colocar asfalto ali e restaurantes, bares e botecos, né? Só que isso é impedido em função de ser uma área prevista dentro de uma APP. Então, só para vocês terem uma sombra de uma realidade próxima a nós. E essa outra foto que eu coloco aqui para vocês representa a área de manguezais, que está dentro, então, dessa mesma área de proteção ambiental. Aonde existir essa vegetação, ela está protegida. Ela não tem uma dimensão mínima, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês a informação com relação a tabuleiros e chapadas, né?
Então, também coloquei imagens daqui na direita representativas com relação a essa condição, né? E aqui também ele prevê o APP com pelo menos 100 metros da borda para dentro, tá? Então, aqui acho que fica bem claro para vocês. E nessa foto do meio aqui, onde essa pessoa está realmente é pedra, então naturalmente não teria vegetação, tá? Mas vocês conseguem observar aqui nos outros lados que a vegetação está preservada, tá? Seguindo, gente, a legislação também fala de áreas de espaço brejoso ou encharcado, que são áreas que durante algum tempo do ano elas recebem um encharcamento, elas podem secar, mas sob uma condição pluviométrica forte elas voltam a encher, tá? Então, são áreas que apesar de também poder ter em alguns locais do Brasil, a gente vê claramente naquelas fotos do Pantanal, aonde quando chove inunda e aí depois no verão seca, tá? Espero que eu não esteja falando grego para vocês, gente. Se tiverem dúvida, vão perguntando. E aí também, gente, tem APP com relação às áreas que são responsáveis por fazer o abastecimento de água ou né, da energia elétrica do estado, do país. Então, eu coloquei dividido nessa tabela para vocês entenderem as duas condições, né? Então, para abastecimento público e geração de energia elétrica, né, está definido também via licenciamento, a área rural no mínimo de 30 e no máximo de 100 metros, e sendo na área urbana o mínimo de 15 e no máximo de 30 metros de vegetação em volta, tá? E não destinado a abastecimento ou geração de energia elétrica, só abastecimento de água, ele vai ser definido pelo licenciamento ambiental, tá? Então não precisa, ele não fica contemplado na área do Código Florestal Brasileiro, tá? Então ela vai pegar forte mesmo quando estiver vinculada com a energia elétrica, tá? Bacana. Aí vocês podem se perguntar se isso tem exceção, né, sobre essas causas. Então, existe uma exceção, né, eu coloquei ele para vocês, ó, segundo o artigo 8, a intervenção ou supressão da vegetação nativa de APP pode ser definida mediante deferimento de órgão ambiental competente em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto, tá? Aí eu imagino, gente, que para alguns de vocês fique muito vago o que seria um caso de utilidade pública, o que seria o interesse social e o que seria um baixo impacto, tá? Aí eu fui na legislação e eu trouxe os exemplos aqui para vocês, tá? Então, como utilidade pública entrariam atividades de segurança nacional e proteção sanitária, obras de infraestrutura, né? Aí entra transporte, sistema viário, parcelamento de solo, né? Entre divisões de município, gestão de resíduos, energia, telecomunicação, enfim, entra muita coisa, tá? Inclusive, instalações necessárias à realização de competições esportivas, tá? O que não entra são casos voltados à extração de areia, argila, saibro e cascalho, tá? Aí também está contemplado atividades de obra e defesa civil e atividades que proporcionem melhorias na proteção de funções ambientais, tá? Aí nessas condições eles vão ter que entrar com um pedido específico de licenciamento em órgãos competentes, que foram aqueles órgãos que a gente comentou na semana passada, né? Dependendo da condição é IBAMA, dependendo da condição é o equivalente ao IAP, né? A questão do Chico Mendes, enfim. Aí eu estou trazendo aqui para vocês o que contempla as questões voltadas ao interesse social, né? Eu não vou ficar lendo com vocês, que eu acho que vai ficar muito cansativo, tá, gente? Mas eu quis trazer para vocês aqui, porque o livro didático de vocês não contemplava, tá? E aí também o último slide fala com menção às atividades eventuais ou de baixo impacto, né? Então, o que eles entendem como baixo impacto? Travessia de um curso de água, acesso de pessoas, animais para obtenção de água, implantação de instalações necessárias à captação de água, construção de rampas de barcos,
pesquisa científica, exploração agroflorestal. Entenda que, pensando que o Código Florestal, gente, contempla Brasil, e o Brasil tem não só dimensões continentais, como necessidades muito diferentes entre estados e principalmente entre as regiões, a legislação coloca isso dessa forma, mas dentro de cada item ainda teria que se esmiuçar melhor, né? Então, dentro de exploração agroflorestal, que se entende, né? Então, dá pano para manga aí para a área de vocês, tá? Então, aqui a gente fecha as áreas de preservação permanente, tá? Então, então as áreas de preservação permanente, elas não são áreas que são protegidas por lei, que elas não podem ser mexidas, a não ser nessas 3 exceções que eu mostrei para vocês ali atrás. E elas protegem principalmente, a legislação ela é muito detalhista com relação aos recursos hídricos, né? A proteção desses recursos hídricos. Conversar um pouquinho sobre reserva legal. A reserva legal também está prevista. Então, a reserva é propriedade rural, né? Com os que dentro de todas as regiões a gente tem formações vegetais diferentes, características dessa formação vegetal, e que a gente tem que conservar e proteger fauna e flora, tá? Então, aqui que tem um embate maior com relação aos ruralistas, né? Ou agricultores. Então, assim, gente, a reserva legal, ela é dividida no Brasil na forma que eu estou apresentando para vocês aqui nesse mapa do Brasil, tá? Então, ele prevê 3 condições de biomas diferentes. O bioma amazônico, né? Então, é onde está esse verdinho mais claro. O segundo é a área de cerrado, que é essa mais marronzinha. E o restante do país, que são Mata Atlântica e Campos Gerais e Pampas, enfim, que é essa área mais begezinha, tá? Então, o que a reserva legal diz? Se eu tiver, gente, uma propriedade no Acre, no Amazonas, no Maranhão, essa região verde bem nítida para vocês, se eu tiver uma área nessa região aqui, se eu tivesse 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, tá? Desse 1 hectare que eu tenho, 80% dele tem que ser mata nativa, tá? Só 20% dele eu posso fazer lavoura ou qualquer outro tipo de atividade, tá? Dentro da propriedade rural. Se a minha fazenda tiver nessa região aqui, tá? Do meu 100% da minha área, 35% dela tem que ser reserva legal. E se for nessa área aqui, 80% eu vou poder fazer cultivo e vou ter que deixar um resgate de 20% de mata nativa. Ficou claro isso aqui para vocês? Alguém me responde? Ok. Ok? Ok, professora, ficou claro. Então tá bom, obrigada. Tá? Então, avançando, né? O que é interessante vocês entenderem, gente? A localização da reserva legal, ela não é uma escolha do proprietário, tá? Por que ela não é uma escolha? Porque pretende-se preservar o bioma, tá? Então, o agricultor não pode escolher deixar um pedacinho da área dele como reserva legal da forma que melhor convém para manejo da propriedade. Então, se vocês olharem essa foto do meio que eu estou mostrando para vocês ali, imaginem o quão complicado é você fazer um manejo da agricultura deixando esse miolo aqui no meio. Então, para o agricultor era muito mais fácil jogar isso para um canto, para uma divisa da propriedade e conseguir usar a área para fazer um manejo da atividade dele de uma maneira melhor. Só que ele não tem essa opção, tá? Então, a reserva legal ela é definida pelo órgão ambiental da região, né? Para o melhor atendimento da sua função com base em estudos e critérios do Código Florestal, né? Então, a lei define que o órgão estadual deverá aprovar a localização da reserva legal
após a inclusão desse imóvel no CAR, né? Então, o que é CAR? É um Cadastro Ambiental Rural. Então, isso também foi amplamente divulgado pela mídia, porque depois da aprovação do Código Florestal, surgiu essa questão do cadastro, porque antes, vamos imaginar assim, não se tinha forma de fiscalizar isso, para saber se o agricultor estava fazendo e estava fazendo certo, tá? Então, depois da implantação da lei, eles deram um tempo, se eu não me engano, foi 1 ano, e depois eles acabaram prorrogando mais um pouquinho, para que os produtores se adequassem e fizessem, então, o cadastro dentro dessa plataforma, tá? Daí eu estou trazendo essa informação para vocês, né? Então, ele é um registro de abrangência nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, e o registro possui a finalidade, então, de reunir informação dessas propriedades do ponto de vista ambiental, para facilitar o controle econômico dessas áreas, tá? E, principalmente, nas regiões aí voltadas mais ao norte do Brasil, tentar combater ao máximo o desmatamento, né? Enfim, aí também pode vir uma pergunta para nós: existem exceções a essa regra, né? Aí o que acontece? O artigo 17 dessa lei permite a utilização da área de reserva legal para exploração econômica, mediante manejo sustentável aprovado pelo órgão ambiental competente, tá? Aí o que vai acontecer, gente? Então vamos entender assim, ó, é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu acho que já deu para entender que dentro da propriedade você tem que ter essa reserva legal e que o fundamento dela é preservar o bioma dentro da tua propriedade. Só que podem existir casos, gente, onde na propriedade não exista mais o bioma natural, não ficou resquício daquilo, né? Então, teria uma outra alternativa. O que o produtor tem que fazer? Ele tem que criar de novo aquela mata, que a gente tem que entender assim, ó, por mais que eu opte por fazer o reflorestamento, ou que eu abandone uma área da propriedade que naturalmente vai crescer vegetação sobre ela, porque o solo é um grande banco de sementes, né? Isso vai levar anos para ser recomposto, né? Então, será que existe alguma alternativa? Se eu não tenho essa área, ou se eu quero fazer a minha área de reserva legal em outro local, eu posso, né? Então, sim, existe essa possibilidade, né? E a legislação prevê ela com esse nome de cota de reserva ambiental, né? Então, o que ela vem a ser? É uma área de vegetação nativa existente ou em processo de recuperação, né? E ela vai ser utilizada na forma de servidão ambiental. Então, a reserva legal instituída acima do limite legal também pode ser colocada à disposição de outros agricultores, outros produtores. Aí também contempla a questão da reserva particular de patrimônio natural, vegetação existente em propriedade localizada em outra, numa unidade de política nacional do meio ambiente. A gente vai ver isso na segunda parte da aula, tá? Então, sim, gente, existe essa possibilidade, só que existe algumas coisas que protegem a legislação também. Então, por exemplo, eu até posso não ter a reserva legal na minha propriedade, mas eu tenho que apresentar uma outra área dentro da mesma bacia hidrográfica que eu seja responsável por ela e que, com isso, eu consiga ter o meu cadastro no CAR e esteja dentro da lei, tá? Então, um CRA equivale a 1 hectare, né? E o bacana, entendido, né, pela legislação e até mensurado pela apostila de vocês, é que essa possibilidade, ela abre uma possibilidade de negócio nessa área, então ela torna a reserva legal atrativa para um agricultor. Então, vamos imaginar o seguinte, eu dei o exemplo para vocês de um produtor que não tem reserva legal na propriedade dele, e com isso ele tem que buscar uma outra área de alguém que tenha reserva legal num volume maior do que ele precisa para conseguir alugar essa área excedente para que ele consiga registrar, tá? Então, essa possibilidade de negócio faz com que agricultores não tentem de uma maneira, não procurem uma maneira de burlar esse sistema, tá? Como existiu muito há algum tempo atrás, né? Então, aí eu coloquei para vocês ali, ó, ela é possível, né, a partir de um título transferível, que ela pode ser gratuita ou onerosamente. Então, você pode ceder isso para alguém ou você pode alugar, né?
e poderá compensar a reserva legal do imóvel rural desde que ele esteja situado dentro do mesmo bioma. Alguns materiais falam dentro da mesma bacia hidrográfica, que fica ainda mais limitado, tá? Mas saibam que é possível, né? Então, eu estou trazendo o termo servidão aqui, ambiental, para que vocês também tenham noção. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo em outras disciplinas ou em outras situações, né? Então, tanto a servidão ambiental como a servidão florestal são dois mecanismos legais de autolimitação do uso da terra para proprietários que queiram estar dentro da legislação com relação à preservação permanente desse ambiente, né? Então, em ambos os casos, os donos da terra são beneficiados com incentivos tributários e possuem facilidades para obtenção também de outros recursos, tá? Então, isso faz com que eles levem essa condição bem a sério. E aí aqui eu vou trazer 3 exemplos para vocês, gente, tá? Então, aqui, imagine que isso aqui é a propriedade de alguém, né? Então, a representação dos 20%, né? Então, é você pegar e dividir a área em 5 partes, que é o que o autor tentou fazer aqui, deixando bem claro que uma dessas partes, isso falando em Campos Gerais, né, gente? Naquela área begezinha do mapa. Então, isso aqui equivale à parte da propriedade que tem que ficar dentro da reserva legal. Então, é a mesma coisa que a gente imaginasse que a gente mora numa casa ou num apartamento com 100 metros quadrados. Desses 100 metros quadrados, 20 eu vou ter que fazer um jardim nele, tá? Então, é uma área que eu não posso construir, eu não posso pôr nada em cima. Ela tem que ficar reservada, tá? Para manutenção das espécies. Aí, aqui nesse segundo exemplo, eu estou mostrando, então, essa associação entre proprietários. Então, aqui ele está tentando representar áreas vizinhas, né? Então, veja que o proprietário aqui da letra A, a área dele naturalmente tem 35% de reserva, ele precisa de 20%, então ele tem 15 excedentes, né? Nesse caso aqui, o proprietário B tem 5 excedentes, e na letra C ele não tem nada, tá? Então, na hora dele documentar a área dele, ele vai ter que negociar com esses 2 vizinhos, senão ele teria que fazer a reconfiguração dessa área, tá? E aqui tem um exemplo um pouquinho mais agressivo para um proprietário comparado com o outro, né? Então, você veja que para esse proprietário rural aqui, por exemplo, se a legislação não tivesse essa exceção da servidão florestal, a manutenção dessa área por ele seria inviável, né? Ele essa faixa estreita que a gente está vendo aqui é o que ele teria para plantar. Então, é como se ele tivesse uma casa próxima à fazenda. Então, o valor da área agrícola dele teria um valor econômico alto, mas ele não consegue sobreviver da atividade, tá? Então, graças a essa exceção, ele consegue manter a área dessa forma e os proprietários vizinhos conseguem fazer, então, a produção agrícola, já que eles não têm uma área nativa para ser considerada como reserva legal, e aí eles conseguem negociar isso, tá? Ficou claro isso aqui, gente? Sim? Sim. Sim. A partir de agora começa a vir bastante termos novos para a gente, tá? Então, assim, pessoal, a gente está encerrando a primeira etapa da aula, a gente já vai para a segunda. E para a aula de hoje eu já mandei o Forms para vocês, tá? E a atividade de hoje, eu estou pedindo para vocês um parecer técnico de vocês sobre a situação próxima a nós, né? Então, eu peguei tanto um exemplo quanto a represa do Alagados e quanto ao Lago de Olarias, tá? Então, diante do que foi conversado aqui para trás, eu estou pedindo um parecer técnico de vocês com relação a essa área. Então, que vocês me digam, diante do Código Florestal Brasileiro, como que elas se enquadram e se elas estão dentro da lei ou não, tá? Se não tiver, o que a gente precisa fazer? Eu quero ver se vocês conseguiram, então, entender esse assunto de hoje diante dessa atividade, tá? Tranquilo por enquanto, gente?
Tranquilo, professora. Uma dúvida. Pode falar. Qual é o prazo para a gente entregar esse parecer? A próxima atividade, o próximo slide, gente, que eu vou mostrar para vocês, eu acho que ele vai levar uns 40 minutos, tá? E eu acho que esse parecer ele é bem simples de ser feito, então eu programei ele para o final da noite. Mas se vocês tiverem dificuldade, eu posso ampliar, tá? Tá joia. Vamos Obrigada. esperar terminar para ver se... Eu queria que vocês fizessem dentro do prazo da nossa aula, para vocês não ficarem levando coisa para fora, porque eu sei que esse momento mistura muito a vida acadêmica com a vida pessoal e é difícil, né? Então, por isso que eu queria que coubesse dentro da nossa aula. Mas se não for possível, eu amplio, tá bom? Ok. Então, vou trazer agora a segunda etapa. Tá lento para aparecer para mim, só um pouquinho, gente. Vocês confirmam para mim se tá aparecendo para vocês, gente? Ok. Tá? Bem colorido? Sim. Aqui Então sim. então tá bom. Gente, então, com essa questão da reserva legal e área de preservação permanente, a gente fecha a unidade 2, tá? Então, dentro do nosso calendário, a unidade 2 está dentro do primeiro bimestre, tá? Então, a gente deveria estar fazendo a prova com relação a ela, mas acho que vocês já devem ter sabido pela Cris que a questão das provas por hora foram adiadas e a gente ainda não recebeu instruções de como realizá-las, tá? Então, para que a gente não perca tempo, eu já estou introduzindo a próxima unidade, tá? Então, a gente hoje desbrava aí a unidade 3, que no item 3.1 vai falar um pouquinho para a gente sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá? Então, como eu falei para vocês, lá no meu planejamento inicial, a ideia era que a gente fosse visitar isso em loco através do passeio de trem da Estrada da Graciosa, porque a gente ia conseguir contemplar diversas realidades e eu acho que a riqueza visual ia ser muito maior, tá? E aí, assim, gente, por mais que eu tenha montado os slides de forma a dar o máximo de exemplo possível para vocês, e até por isso que ele está bem pesado, eu não quero que fique cansativo, tá? Então, aonde eu achar oportuno, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, que no livro didático de vocês ele está só citado, tá? Eu quis exemplificar, porque eu acho que tem que criar aí uma memória em vocês desse conteúdo, tá? Longe de mim achar que vocês têm que decorar isso, tá, gente? Porque eu acho que, primeiro que são duas situações, é vocês terem noção desse conhecimento como cidadão, porque vocês vão ver que muitas dessas situações que eu vou apresentar agora acabam sendo pontos turísticos e viagens, né? E a outra questão é aí sim como advogados, mas se vocês forem atuar na área ambiental. E se for dessa forma, vocês vão ter como consultar material, né? Então, eu acho que a minha função aqui é falar sobre o tema, mostrar para vocês que existem diferenças e quais são as diferenças, tá? Então, não quero que fique pesado e nem chato. Bem, gente, então, com relação à Política Nacional do Meio Ambiente, né, ela fez a criação de espaços territoriais especialmente protegidos aí pelo poder público federal, estadual ou municipal, tais como áreas de proteção ambiental, que são chamadas de APAs, de relevante interesse ecológico e também contempla a questão de algumas reservas extrativistas. Aí assim, gente, eu tentei montar essa apresentação com exemplos voltados ao Paraná, tá? Mas às vezes existem exemplos mais lógicos voltados a outros estados ou até a outras regiões, tá? Então, só tentei tornar isso mais próximo de vocês, por curiosidade e para ver como isso está no nosso dia a dia, tá? Então, com relação à legislação, gente, foi havendo uma evolução, né? Então, existem uma gama de leis que foram trabalhando esse tema no decorrer das últimas décadas. Então, a ponta da timeline está dentro do artigo 9º lá de 1981.
aí foi prevista na Constituição Federal de 1988, aí depois vem a Lei 9.985 do ano 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e aí ela começa a ganhar um corpo maior, ou ela começa a ficar mais organizada, tá? Então, a Constituição de 88, né, ela define em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, tá? Então, vocês vão ver que elas são áreas naturalmente entendidas em alguma dessas categorias da Constituição, em virtude ou da sua beleza cênica, ou em função de questões associadas à fauna e flora daquele lugar, tá? Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, ele está dentro dessa lei 9.985, que instituiu, né, então, esse sistema, e estabeleceu critérios e normas para a criação, implementação e gestão dessas unidades, né? Então, ela disciplina o dispositivo constitucional citado ao tratar de espaços territoriais especialmente protegidos, né? Então, queria que vocês entendessem, gente, que são 3 passos gigantescos, né, quando se estabelece uma dessas áreas. Então, a primeira coisa é você criar, a segunda é implementar e a terceira é gerir, tá? E gerir vai ser um problema em função de demanda financeira para o país, tá? Então, criar, eu acho que é a etapa, entre aspas, mais fácil, porque é a mais justificável, que tem que existir, né? O implementar, ele já vai demandar de bastante, tanto de alguma infraestrutura, quanto de bastante documento, então a parte burocrática, ela já vai pegar um pouquinho mais pesado, e a gestão, eu acho que é o grande desafio, tá? Em manter essas unidades de conservação. Mas vocês vão ver que existem situações e situações, tá? Aí dentro do livro didático, gente, ele divide então esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação no sentido de estrito sensu e lato sensu, tá? Então, no estrito sensu, ele considera as unidades de conservação apenas, tá? E no lato sensu entram as APPs, reserva legal, as áreas cuja proteção específica e disciplina são determinadas por lei. E é em função disso que a gente vai partir para a parte de exemplificação, para ficar bem clara a diferença aqui entre um e outro, tá? Então, assim, a ponta desse iceberg, gente, para o tema da aula de hoje, foi o Parque Nacional de Itatiaia, tá? Que foi criado em 1937. Então, eu coloquei 2 fotinhas dele ali embaixo, mas ele é de uma variedade apaixonante, tá? Se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma fuçadinha sobre ele, que vocês vão ficar encantados. Aí eu coloquei ali para vocês, né? Então, apenas com a Política Nacional do Meio Ambiente foi possível erigir um agrupamento de unidades de conservação, ainda que sem rumo certo, administrada sempre com recursos carentes e de uma ação definida de política ambiental, tá? Então, esse foi o primeiro parque, e em função do ano que ele foi criado, vamos dizer assim, que eles sofreram muito até chegar essa nova legislação que preserva e prevê ações com relação a esses parques, reservas e unidades de conservação, tá? Então, assim, dentro da unidade de conservação, como que a gente define? O que é isso, né? Então, ele é um espaço territorial e contempla todos os seus recursos ambientais, incluindo águas, em qualquer jurisprudência, né? Com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, tá? Então, eu grifei para vocês características naturais relevantes. Então, gente, eles não são ambientes criados pelo homem, tá? Eles são ambientes naturais. E eles têm alguma característica muito relevante, seja de beleza cênica ou de garantia de fluxo gênico, e que mereça, então, ser preservado e reservada essa área, tá? Aí, dentro das unidades de conservação, a gente divide ela em 2 categorias, que seria o grupo de proteção integral ou de uso sustentável, tá? Então, dentro do grupo de proteção integral,
estão as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, tá? E o outro ponto são as áreas de relevância de interesse ecológico, florestas nacionais, reserva de fauna, reserva extrativista. Então, elas são definidas pelo que está categorizando o grupo, né? Então, uma é protegida em função da característica e a outra, como é definido um uso sustentável, ela vai ganhar uma característica e uma acessibilidade também diferente, tá? Aqui eu coloquei um adendo que estava dentro do livro de vocês, achei interessante, né? Então, com exceção da unidade de monumento natural e refúgio de vida silvestre, que admite a existência de algumas delas dentro de áreas particulares, as unidades de proteção integral são de posse e domínio público, né? Então, são do governo, devendo haver, então, a desapropriação de áreas particulares existentes em seus limites. Então, vamos entender assim, que essas áreas têm que ser públicas. Se contemplar áreas particulares, elas precisam ser desapropriadas para que essa unidade de conservação realmente exista, tá? Então, a gente já vai falar de uma situação até que nos atinge aqui em Ponta Grossa, a gente já falou dela lá no Buraco do Padre, mas é justamente essa questão. Se ela for desapropriada, ela é do governo e passa a existir, se não, não, tá? Então, eu coloco aqui para vocês, nas unidades de uso sustentável, a Floresta Nacional e a Reserva de Fauna também devem ser de posse e domínio público e, portanto, impõem a desapropriação de áreas de pessoas privadas, né? Dentro dessa legislação também, gente, está prevista a abrangência no que tange ao subsolo e ao espaço aéreo, né? Então, ela está prevista. Então, não é só a parte aérea de vegetação, mas o subsolo também ele precisa ser preservado. Isso foi uma grande discussão que também nos tocou aqui em Ponta Grossa, quando o nosso lixão precisou ser desativado e a gente precisava achar um novo local para o aterro sanitário, né? Então, todas as áreas que se pensava em usar encontrava alguma forma de ser barrada em função a questões voltadas ao subsolo até atingir o lençol freático, tá? Então, vocês também devem ter visto muita discussão com relação a isso. Então, eu vou citar agora alguns exemplos para vocês de unidades de conservação que estão dentro dessa área de proteção integral, né? Então, de domínio público. A primeira delas, gente, é a estação ecológica. Então, aqui eu selecionei 3 imagens de 3 estações ecológicas diferentes para vocês, tá? Estou citando aqui como exemplo Guaraqueçaba. Coloquei um link de se eu não me engano, é um vídeo de 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos, que ele mostra desde a descida de trem de Curitiba até Morretes, daí Morretes, Paranaguá de carro e Paranaguá a Guaraqueçaba de barco, tá? Mostrando, então, o que contempla uma real estação ecológica, né? Então, o objetivo de existir uma estação ecológica é preservar a natureza do local e dar abertura para a realização de pesquisa, né? Se vocês entrarem no site do Boticário, vocês vão ver que volta e meia eles soltam editais querendo patrocinar pesquisas científicas voltadas a qualquer bioma brasileiro, mas principalmente a esse de Guaraqueçaba, tá? Aí vem uma pergunta que, sendo do governo, se as pessoas podem visitar essa área ou não, né? Então, dentro da estação ecológica, não quer dizer que é dentro de Guaraqueçaba como um todo, tá? Então, dentro da estação ecológica de Guaraqueçaba, e citando ela como exemplo, porque existem dezenas pelo país, né? É possível visitação só se o objetivo da visita for educacional, tá? Então, se não for com esse fim, não é permitido, tá? Então, para turismo não é aberto. Aí eu trago a reserva biológica, né? Então, que ela visa a preservação integral da biota e dos atributos da qual ela faz parte. É um sistema onde não se permite qualquer tipo de intervenção direta, a não ser recuperação de matas, de ecossistema que façam parte dela e tenha sido degradado ou pela atividade humana ou por fogo, por exemplo, né, por incêndio.
é uma área também onde a pesquisa é liberada e a visitação pública também é liberada, mas na condição de caráter educacional, tá? E aí eu estou trazendo como exemplo para vocês a Reserva Biológica das Araucárias, que fica aqui em Teixeira Soares, pertinho de nós, tá? Um outro exemplo seria um parque nacional, né? Então o objetivo de um parque nacional é preservar o ecossistema natural, e entende-se que, desde que ele tenha grande relevância ecológica e beleza cênica, né? Então é a primeira vez aí que a palavra beleza cênica aparece para a gente. Então é uma área que, pela legislação, ela prevê pesquisa e permite a visitação pública não só com fins educacionais, mas também como turismo ecológico, né? Então, esse é um exemplo do qual Ponta Grossa teoricamente faz parte, que acho que também vocês devem ter acompanhado, que há algum tempo existiu um projeto de lei para instituir aqui o Parque Nacional dos Campos Gerais, e é um parque bem abrangente, né? Então ele pega toda a área ali de Vila Velha e arredores, e inclusive o Buraco do Padre faz parte desse Parque Nacional dos Campos Gerais, só que é uma daquelas questões que a gente falava de que não foi desapropriada as áreas em volta, então tem muita fazenda em volta. Então, ele, por hora, é um parque que existe no papel, tá? Em contrapartida, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que ele já é um parque com todos os atributos para conseguir, além de preservar o ecossistema, receber turistas, né? Então, acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem, não só no Paraná, como no Brasil. Aí, um outro exemplo dentro dessa categoria, gente, são monumentos naturais, né? Então, o objetivo é a preservação desses sítios naturais raros de grande beleza cênica. Volto a dizer que eles têm que ser realmente natural, né? Nada produzido pelo homem. E permitem visitação pública e turismo, ok, tá? Então, pesquisando no mais próximo possível da gente, tem um grande destaque esse Salto São João, que fica em Prudentópolis. É essa foto aqui do meio, tá? O próximo exemplo seria um refúgio de vida silvestre, né? Então aí já está bem claro o motivo de se proteger, então assegurar a flora e a fauna local, mesmo que ela seja migratória, porque, por exemplo, aves, baleias, tartarugas, elas têm ciclos diferentes de vida, então partes disso, as tartarugas, por exemplo, parte de um ciclo de vida ela vive bem na terra, parte precisa ser na água, né? As aves também, elas têm um ciclo migratório, né? Elas não ficam sobrevoando sempre o mesmo local. Então, por isso que ele contempla ali na legislação, mesmo que migratória, né? Então, são áreas, gente, liberadas para pesquisa e para visitação pública, né? E eu estou trazendo ali 2 exemplos para vocês, que é o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas e a Reserva do Bugio, em Curitiba, tá? E com isso a gente encerra o primeiro exemplo e agora a gente vai entender, então, as unidades de uso sustentável, tá? Então, dentro do uso sustentável entram as APAs, né? Então, APA significa Área de Preservação Ambiental. Estou citando aqui para vocês a APA das Ilhas do Rio Paraná, a de Guaratuba e a Scarpa Devoniano. Então, são as 3 fotos que estão aí para vocês. Então, é uma área, em geral, extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais, que especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar da população, né? Então, o objetivo é proteger essa diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade. Então, são exemplos, gente, essas áreas, elas já contemplam uma população muito mais próxima dela, mas no sentido de ocupada, né? Então, são as pessoas morando nela. Não é como nos exemplos anteriores, que eram áreas que se permitia a entrada de pessoas com fins turísticos ou de pesquisa, tá? Então, a gente já encontra pessoas morando nessas regiões, tá? Com relação à área de relevante interesse ecológico, né, eu estou trazendo para vocês aí um exemplo
da área de relevante interesse ecológico de Cabeça de Cachorro em São Pedro do Iguaçu. Eu particularmente não conheço, mas foi onde encontrei mais informações. Ela é definida como uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais consideradas como extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional, né? Então, quando, por exemplo, tem algum animal que vive só naquele bioma e ele entra em risco de extinção, normalmente nascem essas áreas, tá? Para tentar proteger essa biota, que pode ser uma vegetação ou pode ser um animal, como eu citei como exemplo para vocês, tá? Aí entram as florestas nacionais, né? Então, a mais famosa perto da gente é a Floresta Nacional de Irati, né? Então, eu estive lá com uma turma da agronomia, da parte de manejo florestal. Eu tirei algumas fotos, estão no Facebook, se vocês tiverem curiosidade, tá? É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o múltiplo sustentável de recursos florestais, pesquisa e com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas, né? Então, a lei permite nesta unidade a permanência de populações tradicionais pré-existentes. Então, no caso de Irati, gente, eles construíram um colégio florestal dentro da floresta. Ele equivale a um segundo grau, um ensino médio, onde vem pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente teve lá, sei lá, há um mês, tinha alunos do Acre, do Maranhão, São Paulo, Minas. Eles atendem, se eu não me engano, eles recebem 300 alunos por ano. E aí isso vai ciclando, né? Então, e eles justamente vão aprender todos os tratos culturais de manejo de uma floresta que possa ter cunho extrativista, tá? É uma exploração sustentável, mas é uma exploração, tá? Aí tem o exemplo da reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável, né? Então, são áreas com existência de populações já tradicionais nessa área, que possuem seu sustento nos recursos ali existentes, né? Então, ambas possuem o objetivo de preservar a natureza, permitindo a manutenção de espécies locais, desde que se proteja o meio de vida e a cultura. Então, eu não consegui encontrar exemplos de reservas específicas para vocês, mas eu acho que no nosso estado elas são muito claras quando a gente fala dessas 3 categorias que eu coloquei ali para vocês, né? Então, os locais onde vivem pescadores, os índios e alguns nativos, aí pensando em ilhas, por exemplo, né? Então, eles estão dentro desse contexto de reserva extrativista ou de reserva de desenvolvimento sustentável. E por isso que eu escolhi as 3 fotos ali para colocar para vocês, né? Então, a primeira representa a extração de látex de árvores, né? Então, do eucalipto a gente consegue extrair, de seringueiras também. Então, isso não causa prejuízo para a árvore. Então, é um recurso que a árvore produz e que as pessoas podem extrair como atividade rentável. Aí, ali eu coloco a situação dos pescadores também. E a distração de produtos naturais, pode ser o palmito, açaí, coco, guaraná, dependendo da condição do local onde você se encontre, tá? A Natura tem uns projetos muito voltados para essa área. Ok. Aí eu coloco aqui para vocês se existem exceção, né? Ou se eu posso extrair tudo que está dentro de uma reserva extrativista. Não, eu não posso extrair tudo, gente, tá? Então, tem limitação com relação a recursos minerais e com relação à caça, tá? Isso é proibido, tá? Com relação a uma reserva de fauna, então, o objetivo, como o nome está dizendo, é proteger a fauna, né? E, logicamente, que nessa unidade é proibida o exercício da caça, tá? Então, para nós, ela não é tão rara, tem momentos em que, não sei se vocês lembram, mas durante algum tempo a gente teve um crescimento desordenado de capivaras próximos das áreas ali do Parque de Vila Velha. Então, durante um tempo foi permitido a caça desses animais para diminuir a população deles, que estava causando já danos ao patrimônio público, que era
a própria Vila Velha, né? Mas depois que controlado, foi proibido novamente, tá? E isso para as regiões ali do Pantanal pega muito mais forte com relação a animais silvestres como onças e jacarés, tá? Aí também tem, gente, a possibilidade de reserva particular de um patrimônio natural, né? Ela é chamada de RPPN. São áreas que eu achei interessante o termo, é gravada com perpetuidade. Então, são áreas que conservam um patrimônio natural que está ali já durante há muitos e muitos anos, tá? Então, elas são áreas que são fechadas, elas estão dentro de propriedades, mas que elas são fechadas, têm fins voltados à pesquisa, à visitação só para turismo, né? E eu trago como exemplo, não sei se eu coloquei aqui, mas tem um spa chamado Lapinha, não sei se vocês já ouviram falar, que fica no município de Lapa, ali próximo de Curitiba. Então, eles possuem dentro do spa uma reserva particular de patrimônio natural, que eles descobriram porque eles foram buscar um cliente de helicóptero em Curitiba e quando eles estavam sobrevoando as áreas, eles acharam embuias com mais de 600 anos. E aí, então, dentro da propriedade deles, eles estabeleceram essa reserva particular e faz hoje parte do programa deles de spa, caminhadas nessa área, por exemplo, pra vocês terem noção, tá? Ainda está previsto, gente, dentro desse assunto, zonas de amortecimento, corredores ecológicos e planos de manejo, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho do que se trata. As zonas de amortecimento são as áreas ao entorno de todas essas unidades de conservação que a gente falou, tá? Corredores ecológicos, eles têm fins de que esses animais que são migratórios consigam sair de uma propriedade ou de um local e ir para outro, tá? Então, por exemplo, quando a gente constrói uma estrada nova, ou estabelece um aeroporto novo, um dos estudos que tem que ser feito é um estudo de impacto ambiental com relação a corredores ecológicos, porque a atividade humana ali pode mudar esse trajeto dos animais e eles, com isso, podem acabar ou sofrendo acidentes ou causando acidentes. Então, com relação às estradas, por exemplo, vocês já devem ter visto em algum momento animais mortos na pista. Dependendo da região do país que você vá, até existem placas alertando essa condição, né? Por quê? Porque aquela estrada está sendo um obstáculo para o corredor ecológico natural, que era por onde esses animais circulavam, tá? E no tráfego de aviões também com relação a aves migratórias, tá? Então, além de causar morte pelo impacto com o avião, elas ainda podem entrar nas turbinas e causar algum tipo de acidente. Perdão. E aí, gente, tá programado dentro dessa mesma legislação a existência de planos de manejo, então, para criação, manutenção e conservação dessas áreas, tá? Então, uma área precisa existir um plano de manejo sobre elas, que é como que você vai fazer essas etapas, né? E esse plano de manejo tem que contar com a previsão de pelo menos 5 anos, tá? Então, faz parte, tá, da criação de uma unidade de conservação nova, tá? Então, dentro dessa lei 9.985, né, estabelece ainda uma hipótese de exigências de obrigação de compensação financeira aos empregadores com iniciativas de significativo impacto ambiental, denominada então de compensação ambiental, tá? Aí eu estou trazendo aqui para vocês informações sobre o termo, né? Então, compensação ambiental nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudos de impacto ambiental e respectivo relatório do EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção numa unidade de conservação do grupo de proteção integral, no montante não inferior
a 0,5% dos custos totais da implantação do empreendimento, tá? Então, por exemplo, gente, alguém está construindo um condomínio novo, um Alphaville da vida, sei lá, tá? E eles vão ter algum impacto ambiental no empreendimento, desde, por exemplo, estabelecer um sistema de saneamento, até realmente impactos de ter que desmatar a área, por exemplo, tá? Então, dentro da legislação, se viram que existe possibilidade de eles entrarem com um recurso pedindo autorização para a implantação desse empreendimento, tá? Se o órgão competente, diante do EIA-RIMA, entender como possível, essa pessoa pode promover uma compensação ambiental daquele local em outro, tá? Então, ela causa um impacto no lado A da cidade, mas ela vai ajudar com verba a manutenção dessa unidade de conservação em outro local, tá? Então, a legislação prevê que, inicialmente, esse dinheiro vá para o grupo de proteção integral, que são aqueles primeiros exemplos que eu mostrei para vocês, que eles envolvem realmente áreas do Estado, né? E que ele não seja inferior a 0,5%, podendo ser maior, né? Então, isso aqui é o piso e não o teto. Então, dependendo do empreendimento, eles têm que apresentar esses valores econômicos. Então, aí, a partir desse valor calculado, ele é recolhido e repassado, tá? E, em função disso, é a minha sugestão de leituras para vocês, tá? Então, a primeira delas aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês ali do Espada Lapinha. Então, ele tem um vídeo bem curtinho, mas bem bonito, para quem nunca viu uma embuia de 600 anos, vale a pena. Eu acho que dá uns 7 ou 8 minutos de vídeo. E aqui eu estou trazendo já uma notícia um pouquinho mais polêmica, que envolveu o presidente do IBAMA, tá? Dentro de uma autorização que ele próprio concedeu de desmate da Mata Atlântica, tá? E aí eu achei bacana o artigo, porque ele retrata bem em que condições que foi feito isso e no que ele se amparou para dar essa condição, tá? Então, ele também não é um artigo longo, eu acho que vale super a pena a leitura. Ok, gente? Muito cansativo? Alguém comigo? Tudo certo. Tudo certo? Ficaram com alguma dúvida? Segue o baile. Gente, é um monte de nome novo, um monte de classificação, mas eu acho que fica bem claro para todo mundo. Sim, sim. Sim, gente, para a gente assegurar que esse local realmente está preservado, tem que existir, logicamente, a força da lei, mas tem que existir também pessoas que façam a fiscalização de tudo isso, né? Que a gente sabe que é o maior entrave que a gente tem no Brasil, que não tem um volume suficiente de pessoas para fazer isso. Então, os erros, as falhas, os crimes, se eles não forem delatados, vai ser mais difícil deles serem fiscalizados só de uma maneira natural, né? Então, a fiscalização existe, mas num volume muito menor do que a gente precisaria que existisse de fato, tá? E nos últimos anos, o governo tem lançado mão de algumas tecnologias que os ajudam nesse momento, como, por exemplo, fazer o monitoramento das áreas por satélite e hoje usar de drones, por exemplo, né, para poder sobrevoar áreas e fazer fiscalização, para que o fiscal não tenha que necessariamente ficar batendo de porteira em porteira para ver se a coisa está acontecendo ou não. Mas é uma área que ainda demanda de muita delação, né? Então, eu não sei se alguma dessas condições atinge vocês de uma maneira mais próxima, mas fica dado o recado aqui. Tá bom? Sem dúvidas?
Eu acredito que não, prof. Então tá certo, minha querida. Gente, queria agradecer então a presença de vocês hoje, tá? Acho que nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas, bem bacana. Então, eu repus a aula da semana passada, tá? A gente fechou o assunto da parte florestal e colocamos a nossa vida no ritmo. Então, entramos na unidade 3.1. Se eu não estiver enganada, na semana que vem a gente fala sobre recursos hídricos, eu quero confirmar. E aí eu vou tentar ainda a participação da professora Ingrid, que é uma especialista nessa área, tá? Se ela não tiver uma atividade de aula que esteja batendo com a nossa, eu vou convidar ela para estar com a gente, tá bom? Então, gente, eu vou liberar Professora. vocês. Oi, pode falar. Ellen. Professora, é sobre o trabalho para entrega hoje. Não pode se estender para ser entregue amanhã, para a gente poder ler com calma, porque amanhã é sábado, não tem nenhuma atividade, poder fazer um trabalho bem feitinho. Ellen, é que assim, ó, as duas perguntas que eu faço para vocês, elas são bem simples. E a gente vai encerrar nossa aula agora às 8h30. Vai ficar 1h30 para vocês fazerem atividade ainda. Eu estou seguindo uma recomendação da Cristi, na verdade, tá? Porque, segundo relatos dela, alguns professores pediram trabalhos que ultrapassaram o horário de aula e começaram a dar choque com outras disciplinas. Então, ela pediu que a gente fizesse a avaliação de vocês, mas que não desse um prazo muito longo para não dar esses choques, tá? Então, eu acho que hoje não precisa, mas qualquer coisa eu estou disponível para vocês no grupo do Whats, e aí, caso estoure o prazo, vocês me avisam e eu aumento. Mas a ideia era que a gente conseguisse fechar hoje mesmo, tá? Tá bom, perfeito. Então, Tá. obrigada. Sim, obrigada pelo entendimento. Gente, então eu vou liberar vocês aqui dessa sala de aula remota para que vocês consigam usar do link para fazer o exercício avaliativo, tá bom? Qualquer coisa, até 10 horas eu fico no grupo do WhatsApp. E se nós não conversarmos mais, bom final de semana para todo mundo. Se cuidem. Obrigada, prof. Bom final de semana. Beijo, Obrigada, gente. professora. Obrigado, professora. Obrigado, mano. Eu que agradeço, gente. Se cuide, fique em casa. Obrigada, professora. Vamos conversar nós agora aqui, pessoal.